Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos à resolução de mais um problema de física no tópico de calorimetria, ok? Três esferas de ferro A, B e C, de massas específicas diferentes, inicialmente à mesma temperatura, são postas dentro de três recipientes X, Y, Z, respectivamente com água a temperaturas diferentes. Tá aqui os três recipientes, ok? Quando se estabelece o equilíbrio térmico entre cada uma das esferas e seu respectivo recipiente, foram feitas aferições das temperaturas em cada um desses recipientes. O gráfico gerado a seguir fornece o quanto de calor foi inserido em cada esfera de ferro, em função das temperaturas das esferas após se estabelecer o equilíbrio térmico entre a esfera e seu respectivo recipiente. Considere que só haja troca de calor entre as esferas e o recipiente, sem perdas de qualquer espécie para o ambiente. Encontre os valores das capacidades térmicas e o calor específico de cada uma das esferas. A relação entre as massas das esferas obedece à seguinte relação: massa da esfera A é igual a massa da esfera B, e massa da esfera C é a metade da massa da esfera A. Sabe-se que as três esferas possuem massa total de 25 gramas. Ok, pessoal, então, antes da gente começar essa questão aqui, nós temos um gráfico, né? Nós temos aqui esse desenho, que representa as três esferas A no recipiente X, B no recipiente Y e C no recipiente Z. Elas se comportam dessa maneira, como vocês estão vendo aqui, e elas possuem capacidades térmicas dadas por esse gráfico aqui, ó. Eu tenho temperatura e eu tenho quantidade de calor. Vamos iniciar o problema matematicamente falando. Vamos verificar o que é que acontece com a relação entre as massas, ok? Vamos lá. Primeiro, lembrando que a capacidade térmica é a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura, Δθ ou ΔT, tá? E o calor específico é dado pela razão entre a capacidade térmica e a massa da substância. Bom, a soma das três massas, A, B e C, dará um total de 25 gramas, porque ele disse que sabe-se que as três esferas possuem massa total de 25 gramas. Então, se eu substituir o que foi dado aqui na equação de baixo, aqui embaixo, né? Se eu substituir, eu vou ter massa de A, eu repito, massa de B é igual a massa de A, então repete lá a massa de A, e a massa de C é metade de massa de A. Então, nós teremos essa equação que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Então, o que é que acontece? Então, vai ficar, tirando o MMC, 2MA, né? Porque esse 2 vai multiplicar MA, e ele vai multiplicar novamente o outro MA, né? Então, vai ficar 2MA mais 2MA mais MA igual a 2 vezes 25, que dá 50. Então, somando aqui, teremos 5MA igual a 50. Achei a massa de A igual a 50 por 5, 10 gramas. O que é que acontece? Massa de A é 10 gramas, então a massa de B também são 10 gramas, já que as massas são iguais, né? E a massa de C é a metade da massa de A, então vai dar 5 gramas. Ok? Somando as três, encontrarei 25 gramas. Até aí é a parte matemática do problema. Vamos agora para a parte física, trabalhando com essas fórmulas aí. Vamos analisar o gráfico. No gráfico que nós temos aqui, observe que para a variação de temperatura indo de 0 até 20, que vai dar 20 graus aqui para o gráfico da substância A, eu tenho que a quantidade de calor é 60 calorias. Então, eu posso encontrar a capacidade térmica, 60 calorias dividido por 20 menos 0, que vai dar 20 graus Celsius, dividindo 3 calorias por grau Celsius. Aqui mesmo, eu já posso encontrar a capacidade térmica. Eu vou pegar o valor, o calor específico. Aqui mesmo eu já posso encontrar o calor específico. Pegarei o valor da capacidade térmica encontrada e dividirei pelo valor da massa. Vamos lá? Capacidade térmica, 3 calorias por grau Celsius, e o valor da massa da substância A, 10 gramas. 3 dividido por 10, 0,3 calorias por grau Celsius. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido até aqui. Vamos já para o segmento? Vamos lá. Do mesmo jeito, capacidade térmica da substância B é o calor para a substância B, que vocês olharem aqui, ó, ele varia a temperatura de 0 para 10 e o calor vai variar de 0 para 60. Então, o calor vai ser 60 calorias, sendo que a variação de temperatura de 0 para 10 será 10. Então, isso vai dar 6 calorias por grau Celsius. É a capacidade térmica da substância B. Observe que, comparando A com B, você precisa fornecer, para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura, 6 calorias. Já o A você precisa fornecer apenas 3. Então o B ele consegue precisar de mais calor para aumentar a temperatura. Então ele tem maior capacidade térmica.
E o calor específico trabalharei com essa fórmula. Será 6 calorias por grau Celsius dividido pela massa de B, que também é igual a de A, que é 10 gramas. Dividindo aqui, eu vou ter o calor específico de 0,6 calorias por grama grau Celsius. Finalmente, para a substância C, se você olhar aqui, ó, ele varia a temperatura de 0 para 10 e o calor específico de 0 para 80. Então, a capacidade térmica de C vai ser 80 dividido por 10. 10 menos 0, 10. Que vai dar 8 calorias por grau Celsius. Dentre os três, a capacidade térmica de C é a maior de todas. Ou seja, é a que possui maior inclinação da reta, né? A que tem maior inclinação é que tem maior capacidade térmica, já que aqui é a quantidade de calor e aqui é a temperatura. E o calor específico vai ser 8 dividido por 5, que é a massa, que vai dar 1,6 caloria por grama grau Celsius. Aqui fica um comentário importante. A substância que possui menor calor específico é a que varia mais a temperatura. Quem é a substância que tem menor calor específico? É a substância A. Olha a temperatura quanto variou, de 0 para 20. Tá vendo? Já que tem maior calor específico, que é a C, é a que varia menos a temperatura, né? 10, tudo bem. O corpo B também variou 10, mas para aquela mesma quantidade de calor. Então, pessoal, isso é que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Curtam o canal, deem um joinha aí e até a próxima. Valeu!